Olá, Igreja do Deus Vivo, a paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão, você que se dispôs a assistir e ouvir a esse vídeo, que todos nós sejamos ricamente abençoados, que eu seja grandemente usado pelo poder do Senhor, pelas mãos do Senhor, como instrumento de bênção nas suas vidas. É claro que antes que eu possa pregar alguma coisa, o Senhor já pregou e já falou comigo, já ministrou o meu coração. E eu confesso aos irmãos que a palavra que eu vou compartilhar com vocês nesse dia, nessa quarta-feira, é algo que não iniciou primeiramente comigo abrindo a Bíblia, e buscando no Senhor primeiramente, meditando nessa palavra, mas primeiramente ela foi ministrada aos meus ouvidos e ao meu coração através de um outro irmão, que fez um pequeno devocional e leu esse texto e ele falou grandemente comigo, e o Senhor confirmou na meditação. Amém? Que você realmente seja ricamente edificado por estas palavras. Eu quero aproveitar a oportunidade para estar agradecendo aos irmãos da nossa congregação, da Igreja do Senhor, Ministério Semear, pela sua voluntariedade, pela sua firmeza. A palavra diz: se nós nos demonstrarmos inconstantes, frouxos, no dia da nossa assolação, será demonstrada a nossa fraqueza. Os irmãos mostraram a fidelidade, a lealdade, não a mim, mas a obra do Senhor, fazendo as suas contribuições, e nós pudemos cumprir com as nossas obrigações, E peço aos irmãos, continuem firmes, continuem firmes. É claro que eu vou repetir, o dia que nós não pudermos mais estar com as portas abertas, a obra não vai parar, Nós vamos para uma praça, nós vamos para debaixo de uma árvore, a palavra vai continuar sendo pregada, se não por mim, por outro servo que o Senhor há de levantar, mas naquilo que depender de mim, eu não vou tirar a mão do arado, não vou largar a mão do arado, não vou voltar atrás, vou estar aí, na obra, fazendo aquilo que o Senhor manda. E eu conto com a sua fidelidade, que você continue aí, com disposição, mesmo em meio a desertos, mesmo passando por vales longínquos que parecem que não acabam, sempre com a certeza de que o Senhor está conosco, nos acompanhando e nos guardando em meio a tudo isso. Amém, irmãos? Continue aí reservando a sua oferta, os seus dízimos, para que quando nós pudermos estar juntos, quando houver a oportunidade, pudermos fazer as contribuições. A igreja, ela continua em movimento, ela continua acontecendo, independente do que o homem atente contra a obra de Deus, porque o homem tem se levantado e tem feito um verdadeiro atentado contra o Senhor. Mas sai daqueles que tentam se levantar contra o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, em algum momento serão abatidos. Eu vou tomar as palavras de Jesus emprestadas nesse momento, e dizer: Pai, tende misericórdia desse povo, desses poderosos dessa terra. Eles não sabem o que fazem. Amém? Vamos orar. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, é sempre no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós nos reunimos, ó Pai, não fisicamente, mas espiritualmente nos reunimos, ó Senhor. Nos relacionamos através dessa imagem, que a mídia pode proliferar. Nos reunimos, Senhor Deus, pelo ouvir da Tua palavra, com a certeza de que é o Senhor que nos chama, de que é o Senhor que nos convence. Obrigado, Senhor, porque em meio a tudo isso o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. E que esse ensino ele venha a entrar e ele venha realmente edificar, ó Pai. Que venha trazer firmeza aos nossos corações, que venha trazer, Senhor, sustentação a cada um dos nossos passos, ó Deus. E que venha nos trazer convicção no momento das decisões que nós precisamos tomar. Nesses dias, ó Pai, o inimigo tem tomado o coração de muitas pessoas, Senhor. O inimigo tem conseguido fazer cair muitas pessoas na caminhada. O inimigo tem enganado a muitos, ó Deus. A questão de não podermos congregar, estarmos no mesmo lugar, olhar nos olhos, ouvir o lamento que está escondido em cada palavra, não conseguir tocar, não podendo abraçar, Isso tem feito a diferença, Senhor, em muitas casas, porque muitos têm se entregue às palavras mentirosas de engano do inimigo.
Isso tem trazido aflição para essas vidas. Isso tem trazido divisão entre os lares. Isso tem trazido destruição para muitas famílias, ó Pai. E muitas pessoas já têm esfriado seus corações e se desviado, Senhor Deus, do caminho da verdade, que é o caminho onde nós andamos, né, guiados pelo Senhor. Mas em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha para restaurar na história, o Senhor venha para restituir, Senhor Deus, aquilo que o inimigo roubou, que o Senhor venha, ó Pai, para refazer a aliança, que não foi o Senhor que quebrou, mas que em algum momento nós quebramos. Que todos nós possamos voltar para a Tua presença. Que tudo, Senhor Deus, que for pregado, seja confirmado pelo Teu Espírito Santo. E que nós possamos continuar perseverantes até o fim, na certeza de que o Senhor está conosco. Tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Graças a Deus, igreja. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Amós, né, um dos profetas menores, né, como é dito. Né, não é menor porque ele teve menos importância do que qualquer outro profeta, não. É menor simplesmente porque a teologia assim diz, porque ele escreveu pouco. São poucas as linhas que ele escreveu, né, poucos capítulos. Por exemplo, nós temos aí Isaías, que escreveu 66 capítulos, né? E nós vamos ter aqui, né, o profeta Amós, né, que escreveu aqui, né, apenas 9 capítulos, né? Então, né, na matemática humana, né, nós vemos maiores e menores no meio disso, mas não para Deus. Esse é um profeta tão quão importante quanto qualquer outro. Afinal, Deus o inspirou para que as suas palavras estivessem aqui. Amém? Glória a Jesus. Amós, capítulo de número 3. A partir do verso de número 1, nos diz assim: ouve estas palavras que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Verso de número 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Mais uma vez vamos orar. Meu Deus e Pai, mais uma vez em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, crentes, ó Pai, nesta obra feita naquela cruz do Calvário, e certos, ó Senhor, de que nós não estamos órfãos nessa terra, mas que o Espírito Santo Consolador nos foi enviado e faz morada em nossas vidas, e este mesmo Espírito é o que revela, Senhor Deus, qual a Tua vontade. Esse mesmo Espírito, Senhor Deus, que nos dá a condição de, ao ouvir a Tua palavra, saber o que traz vida. Não permaneceremos simplesmente em palavras mortas, mas seremos vivificados pela revelação do Espírito. Vem, Espírito Santo, nós te damos liberdade para falar e para manifestar a vontade do Deus Pai sobre as nossas vidas. E que tudo seja feito para a honra e glória do santo nome de Jesus, hoje e todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, glória a Jesus. Olha só, irmãos, como que inicia, né, este texto. E eu não sei como está o teu coração, mas Deus sabe, você sabe, mas Deus sabe ainda mais profundamente do que você. E talvez ao ouvir essas palavras, quando eu disse, ouvi, né, esta palavra que o Senhor fala contra vós, e você já fica com o teu coração apertado. Nossa, lá vem alguma coisa da parte de Deus, né, para me criticar, para me confrontar, né, para falar que eu estou errado. Realmente. Mas compreenda que o Senhor vem ao teu encontro, né, porque você tem se distanciado dele. Porque você tem ido para um lado totalmente contrário ao lado que o Senhor te convidou a caminhar. Você está na direção. Talvez você ganhou muito conhecimento, né, nesse tempo, talvez você tenha uma fé, e nós podemos comparar tudo isso, né, a um carro muito potente, a um carro muito poderoso, a um carro muito luxuoso, a um carro de grande expressão, né, como se fosse uma Ferrari, uma Maserati. Você tem, né, esse potencial. E você tem, né, uma rodovia muito bem pavimentada,
e você acelera, né? E você tem torque, você tem potência, né? E você rapidamente ganha velocidade e está, né, desenvolvendo ainda maior velocidade, porém na direção errada. E é isso que o Senhor vem dizer. Eu sei da tua força, eu sei do teu potencial, eu sei o que você tem na mão, né? Eu sei, né, da tua disposição, porém eu venho para te chamar a atenção. Está indo para o lado errado. Entende, irmãos? Então o Senhor está falando, né, que você está indo rapidamente para o lado contrário, né? Assim como você veio rapidamente para a direção dele em algum momento, mas também por causa dos acontecimentos, né, ao qual estão acontecendo nas nossas vidas, tão rapidamente nós também estamos, né, deixando ele, estamos indo para o lado contrário. E o Senhor está dizendo: eu tenho algo contra a tua geração, eu tenho algo contra você. Você faz parte dessa geração e eu tenho algo contra você. Ele diz aqui, ele diz isso: eu tenho contra vós, filhos de Israel. É uma mensagem que o Senhor está dizendo primeiramente à sua igreja, onde nós somos o Israel de Deus, né? Pela aliança, né? Pela fé em Jesus Cristo, nós fomos feitos co-herdeiros com as promessas de Abraão, né? Então o Senhor fala conosco, igreja, né? E o Senhor está dizendo: tenho algo contrário a vocês, porque vocês têm vivido contrário àquilo que eu digo, contrário àquilo que eu tenho ensinado, né? Vocês estão andando na contramão do caminho que eu estou ensinando. Andar na contramão, e uma vez que nós compreendemos que o caminho é Jesus Cristo, estamos andando, né, contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo. Não estamos andando na direção dele, né, tomando a cruz, negando a nós mesmos e seguindo, mas estamos deixando a cruz, fazendo aquilo que é a nossa vontade, andando na direção contrária, né? Talvez nós somos semelhantes a Jesus Cristo, como diz a palavra, né? Nós somos um pedaço de um ímã, né? Você quebra lá um ímã, ou você compra 2 ímãs, né? Eles são o quê? Ímãs, né? São semelhantes, mas nós não estamos juntando os polos diferentes, nós estamos querendo juntar os polos iguais, e está acontecendo o quê? Uma repulsão, está repelindo, né? Você coloca um ímã, né, a mesma face, né, dos dois, o que vai fazer? Eles vão se repelir. E é isso que a gente tem feito. Estão se separando, estão indo na direção contrária, né? Então, o Senhor está dizendo, né? Eu estou avisando. Eu tenho algo que está pesando contra vocês, né? Então, quando o Senhor faz isso, é para você prestar atenção, para que você não ande mais de maneira contrária, para que você não vá mais na direção contrária, mas que ouça o que Ele está dizendo. Ele começou ouvir a palavra do Senhor. Então ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. E se lembre que você é a geração que eu fiz subir, né, da terra do Egito. Ou seja, se lembre, meu irmão, se lembre, minha irmã, você é aquela pessoa que em algum momento estava condenado ao juízo, né, do teu pecado, condenado para a morte eterna. Mas o Senhor, Ele me salvou, Ele te salvou. Então se lembre de onde você foi tirado, né? O Senhor, Ele diz para que eu e você não tornem mais atrás. Ele não tem prazer naquele que torna atrás na caminhada. E Ele diz para você: se lembra de onde você foi tirado, para que você não tenha o desejo de tornar mais lá, para que você se lembre o quão poderoso Deus precisou se mostrar para tirar você daquele que era poderoso para te escravizar. E você não era poderoso o suficiente para sozinho se libertar. Mas foi lá um mais poderoso, ou melhor, o Todo-Poderoso, para te libertar, para te livrar. E hoje, em meio às situações que nós nos encontramos, parece que nós queremos voltar para lá. Nós queremos, porque quando você quer andar na contramão do Senhor, por mais que você fala, para aquela vida eu não volto mais, ao deixar a caminhada com o Senhor, é para aquela vida que você está voltando. Só que eu quero que você se lembre que o Senhor diz que a palavra dele é a palavra dele que liberta verdadeiramente o homem. Porém, uma vez que o Senhor limpa a casa, e essa casa não é cheia, o inimigo que outrora estava lá, ele pode até se afastar durante um tempo, mas em algum momento ele diz: eu vou voltar para minha casa. E ele volta agora acompanhado, a Bíblia diz, com 7 outros demônios, para fazer uma festa. E a Bíblia nos revela que esse segundo estágio agora, ele é pior do que o primeiro. Então um dia você pode estar condenado e estar na mão do inimigo,
mas o Senhor te libertou, te convidou a caminhar com Ele. E agora, devido às circunstâncias que você passa, você decidiu deixar a caminhada com o Senhor. Você decidiu caminhar da tua maneira, entende? Mas ao deixar o Senhor, você deixa a casa também à disposição para que o inimigo retorne. E a Bíblia está dizendo, ele vai retornar agora mais agressivo, acompanhado. E este seu estágio agora, este seu segundo estágio, ele vai ser pior do que o Senhor te encontrou da primeira vez, irmão. Então toma muito cuidado. Toma muito cuidado com a tua decisão nesse momento. Você pode até achar que a tua decisão é a melhor, mas não há decisão que seja boa quando ela é de se separar do Senhor, de não mais permitir que Ele te guie, de não mais querer ouvir o que Ele está dizendo, de não mais tomar conselho no bom conselheiro para que você possa seguir adiante. Não é uma boa escolha, irmão. O Senhor te alerta que o teu segundo estágio vai ser pior. Talvez você venha a comer o pão que o diabo amassou, mas não foi porque o Senhor quis, é porque Ele está precisando permitir, porque Ele precisa permitir, porque assim você está escolhendo, entende? E Ele diz, porque de todas as famílias da terra, a vós somente eu conheci. Portanto, todas as vossas injustiças eu visitarei sobre vós. Então olha só, irmãos, o Senhor está dizendo que existem muitas pessoas que precisavam da misericórdia dEle, no momento em que Ele se fez conhecido para você, e se dispôs a conhecer você, a te libertar do teu cativeiro. De tantos, Ele escolheu você. Você que está ouvindo essa mensagem, Ele escolheu você. Entende? Ele pregou, Ele trouxe a palavra a você através da vida de alguém. Te fez conhecedor das promessas, do poder da palavra libertadora dEle. Você creu em algum momento, mas agora você quer se afastar, você quer se distanciar, e o Senhor está dizendo que Ele vai te visitar. Assim como Ele te visitou para a salvação, Ele também vai te visitar. Sabe para quê? Para fazer a justiça dEle sobre a sua vida. Irmãos, o Senhor não tem o inocente por culpado, mas Ele também não tem o culpado por inocente. Se você deixar a caminhada com o Senhor, já o sangue de Jesus não terá mais poder sobre as tuas injustiças. Porque não há um justo sobre a face da terra, não há um só sequer, a Bíblia diz. Eu não sou justo, você não é justo, mas por caminharmos com Jesus, estamos sendo justificados por Ele que é justo. Entende? Não somos perfeitos, mas a perfeição de Jesus cobre as nossas imperfeições. Entende? O sangue de Jesus nos lava de toda a nossa imundície. E por isso, não recebemos o nosso salário, o nosso salário merecido todos os dias. Qual seja? Romanos 6,23, salário do pecado é a morte. Entende? Mas todos os dias o Senhor não nos paga. Todos os dias o Senhor renova misericórdia sobre as nossas vidas. Eu posso até brincar e conjecturar que, na verdade, o Senhor tem nos dado calote todos os dias. Por que, pastor, o senhor diz isso? Porque todos os dias nós pecamos, mas você não morre. O Senhor não te destrói por causa do teu pecado. Porque se o salário do pecado é a morte, todos os dias é o que nós mereceríamos receber, mas não recebemos. O Senhor não nos paga, entende? Pelo contrário, Ele retarda esse pagamento para que nós venhamos a nos arrepender. No lugar, Ele nos concede, Ele nos concede misericórdia, para que nós venhamos a nos arrepender, e não sejamos mais os merecedores daquilo, reconhecendo Jesus nas nossas vidas, e não deixando a caminhada com Ele. É assim, entende? É esse Deus que está dizendo, lembra-te de onde eu te tirei, é isso. Mas Ele vai dizer aqui, olha só, no verso de número 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E é aqui que eu queria chegar. Quando eu leio esse verso de Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem muito marido e mulher que já acha que precisa se divorciar porque não estão de acordo. E o Senhor não te dá essa liberdade, Pelo contrário, Ele diz que aquilo que Ele uniu, homem nenhum. E esse homem nenhum não significa o juiz do cartório, não significa o advogado que faz a petição, ninguém.
o juiz que decide alguma coisa. Aqui nós não estamos falando de humanos, nós estamos falando da divindade, nós estamos falando de Deus Todo-Poderoso. Ele diz que somente Ele separa. E isso inclui você, homem, mulher, não é você que separa, né? É Deus. Então aguenta aí, conserta o que está errado, né? Corrige segundo a palavra do Senhor e vai adiante, né? Mas eu quero ir mais longe. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? E eu vejo aqui uma questão entre nós sabermos quem Deus está falando. Quem são esses dois? Não está falando de você e aquele grande amigo que te traiu, não está falando de você e a tua esposa com quem você fez aliança, né? Não está falando de você e um familiar, não está falando de você ou qualquer outra pessoa, mas está falando primeiramente de você e do próprio Deus. Está falando de você e do próprio Deus. Porque ele está dizendo, não tem como nós andarmos juntos se você não concordar com o que é a vontade do Senhor. Mas por que tem que ser com a vontade dele? Porque Deus é soberano, porque Deus é Deus e eu sou a criatura de Deus. Eu fui criado pelas mãos dele, eu sou o vaso na mão do oleiro. A Bíblia diz, o caco não pode, né, discutir com o seu Criador. Entende? É incoerência isso. Tanto é que nós, segundo a nossa própria consciência, nós andamos na concupiscência, né? Na concupiscência da vida, no desejo, na concupiscência dos nossos olhos, né? Nós andamos dessa maneira, por caminhos que para nós parecem certos e corretos, mas o fim desses caminhos nos levam à morte, estavam nos levando à morte eterna. Mas o Senhor, ao passar, Ele mostra a vontade dEle, e a vontade dEle boa, perfeita e agradável, é essa que nós devemos caminhar. O Senhor nos convida, né, a caminharmos com Ele, mas como caminhar com Ele? Negando a nós mesmos, porque se nós fôssemos colocar o que nós queremos, né, não ia haver acordo com o Senhor. Então é isso que Ele está dizendo, não tem como andar dois se não estiverem de acordo. E para que haja um acordo, precisamos entrar naquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita dEle. Por isso que precisamos nos colocar em estágio, né, de mortos para este mundo, mas vivos em Cristo, deixando Ele que vive em nós, né, fazer as nossas escolhas. Entende? Porque nós estávamos mortos, né, em nossos pecados e delitos, Efésios capítulo número 2. Mas o Senhor nos vivificou. Entende? Não tem como nós andarmos com o Senhor querendo fazer aquilo que é a nossa vontade, irmãos. Não há um acordo. Não há um acordo. E se você está andando de uma maneira que está imperando a tua própria vontade, você está em desacordo com aquilo que é a vontade do Senhor, com aquilo que é a vontade do Senhor. Então eu garanto para você, você não está andando junto. Você já se separou há muito tempo. O verso de número 7, ele vai dizer, olha, certamente o Senhor Deus, Ele não vai fazer coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E é nessa condição também que eu vou colocar a mim, mas também vou colocar a você. Porque o Senhor, antes que Ele venha fazer alguma coisa, o Senhor não é obrigado a te falar nada. Com certeza o Senhor não é obrigado a dizer nada, o Senhor não é obrigado, mas ao deixar registrado e dar essa palavra como sendo o manual pelo qual nós devemos caminhar, o Senhor está dizendo, apesar de eu ser soberano, eu escolhi revelar primeiramente a você qual será a minha vontade. O que eu vou fazer, eu vou revelar primeiramente para que ninguém seja pego de surpresa. Entende? O Senhor anunciou até mesmo que Ele vai voltar, não anunciando o dia ou a hora. Para quê? Para que ninguém, né, ande de maneira, né, errada e venha no final apenas, né, procurar o Senhor. Não, pela certeza e convicção em que em algum momento o Senhor vem, né, nós possamos ir nos entregando, deixando a nossa vontade para fazer a dele. Entende? E o Senhor, Ele nos diz, né, muitas coisas, Ele revela muitas coisas. E eu quero deixar esse texto, né, para que você, né, através desse profeta que te fala, através desse servo do Senhor que te fala, que você creia que o Senhor tem falado com você, que o Senhor tem revelado a você. Para quê? Para que você volte a andar com Ele, para que você volte a ter um acordo com Ele, não colocando a tua vontade, mas colocando aquilo que é a vontade tua. E eu vejo um grande exemplo na oração de Jesus no Getsemane, quando Ele vai orar ao Senhor e Ele vai ali fazer aquela explanação do que seria a vontade dele, primeiramente naquele momento, né, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né?
Ele vai orar da mesma maneira durante 3 vezes, a Bíblia diz. Mas ele vai colocar no final: todavia seja feito segundo a tua vontade. É assim que Jesus vai dizer. É assim que Jesus vai dizer. Ele fez uma oração: Pai, se possível. Ou seja, ele sabe que tem uma outra possibilidade. Que possibilidade? Aquela que é a vontade do Pai. Ele está colocando a sua petição, a sua vontade naquele momento, mas sabe que a vontade do Pai pode ser outra. Então ele vai terminar a oração dele dizendo: eu já falei tudo que eu tinha que falar, eu já falei tudo aquilo que é o meu sentimento nesse momento, mas que todavia seja feita a tua vontade. Entende? Ou seja, eu não quero entrar em desacordo com o Senhor. Mesmo que eu queira alguma coisa, tenha desejo de alguma coisa, o que eu realmente quero é que seja feita a tua vontade. Eu não quero entrar em desacordo com o Senhor. É isso que Jesus está dizendo ao Pai naquele momento. Não quero que o meu desejo, que a minha vontade, entre em conflito com aquilo que é a tua. Porque qualquer que seja a minha vontade nesse momento, ela sempre vai ser inferior, ela sempre vai ser menor. E ela não pode entrar em conflito. Ela não pode bater de frente com aquilo que é a tua vontade. Se o que eu disse vai conflitar, despreza, Senhor, e faça a tua vontade. É a oração de Jesus, irmãos. É a oração de Jesus. Entende? Eu vou mais longe. Quando Jesus fazia as coisas, fazia os seus milagres, as maravilhas, claro, ele era o enviado, mas ele mesmo disse: o filho não faz nada que não tenha visto o Pai fazer. O filho não fala nada, não faz nada, sem que antes do alto tenha recebido. Entende? Porque a vontade dele estava em fazer a vontade daquele que o enviou. E da mesma maneira, nós como cristãos, servos de Jesus, pequenos Cristo nessa terra, precisamos fazer a vontade daquele que também nos enviou. Entende, irmãos? Ou seja, não é a nossa vontade, mas é a vontade daquele que nos enviou. E ele já te fez saber isso. Como profeta dele, ele já te fez saber disso. O que ele te disse? Ide por todo mundo. Ele já está dizendo: vai, faça discípulos. Entende? E ensine esses discípulos tudo aquilo que eu vos tenho dito, tudo aquilo que eu vos ensinei. Entende? É aquilo que veio primeiramente dele. Não é aquilo que vem de você. É aquilo que foi colocado dentro de você, mas que primeiramente veio do Senhor. Nós não somos uma fonte, que jorramos algo de nós mesmos. Mas nós somos como mananciais, mas que recebemos a água que o Senhor primeiramente nos deu. Entende? Uma água que nos sacia e que de nós transborda para que também chegue a outras pessoas. Mas isso não provém de nós. Isso vem do Senhor. Entende? É a fé. Nós recebemos a salvação através da fé. E isso é dom de Deus, não provém de nós. Para que nós não venhamos a nos ensoberbecer. Quando a Bíblia vai dizer que nós somos o sal, nós somos o sal e a luz, nós somos a luz do mundo e o sal da terra, nós somos luzeiros. Porque nós fomos primeiramente acendidos, acesos, por aquele que é a verdadeira luz do mundo. A luz veio ao mundo, Alguns aceitaram ser iluminados por ela. Mas outros, mesmo conhecendo, preferiram voltar para as trevas. Entende? Não provém de nós, irmãos. Não é a nossa vontade, é a vontade daquele que nos enviou. É nessa vontade que nós devemos viver agora. A Bíblia vai mostrar, um pouquinho aí para frente, algumas páginas para frente da onde você está, o livro de Jonas, do profeta Jonas. Vai refletir bem isso. Aonde nós dissemos ali em Amós, capítulo número 3, verso número 3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E ali no verso de número 7, que o Senhor ele não fará nada sem primeiramente ter revelado a sua vontade aos seus profetas, reflete aqui no livro de Jonas. Porque o Senhor ele decidiu alguma coisa que vai fazer para a cidade de Nínive, onde havia ali 120 mil pessoas, uma grande cidade. E ele disse que o juízo dele seria feito naquele lugar. Mas ele vai revelar isso primeiramente a quem? Ao seu profeta Jonas. Ele vai revelar o que vai acontecer com a cidade de Nínive, para o seu profeta. Tem um juízo para acontecer lá, mas primeiro ele vai falar para o profeta. Que é o que eu quero que você compreenda, irmãos. Nós precisamos contextualizar e entender isso nas nossas vidas.
O Senhor está dizendo também que há juízo para acontecer sobre a sua casa, há juízo para acontecer sobre a sua família. Há juízo para acontecer neste caminho que você escolheu caminhar, ou seja, o caminho divergente da vontade do Senhor, o caminho que está contrário à vontade do Senhor, o caminho que você deixou e decidiu caminhar não sobre a vontade dele, mas sobre a tua vontade. O Senhor está dizendo ao profeta que é um juízo sobre estas vidas. Entende? E ele vai dizer para o profeta: sobe, né? Sobe a esta cidade, né? Vai à grande cidade de Nínive, né? E proclama contra ela, né? Proclama contra ela, fala da malícia que ela está vivendo. Da mesma maneira, o Senhor me dá uma ordem para que eu vá ao teu encontro, eu vá junto de você, a sua casa, a sua família, a esse caminho que você desejou caminhar, que é um caminho divergente do Senhor. E eu preciso clamar, eu preciso proclamar contra você, dizendo: você tem tomado a decisão errada, você tomou o sentido errado na tua vida, as tuas decisões estão contrárias àquilo que é a vontade do Senhor, e o Senhor está dizendo que o juízo dele vem sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. É o que o Senhor me manda te dizer. Entende? Por quê? Porque você decidiu andar na contramão, você não está mais de acordo com a vontade do Senhor, e o Senhor não te tem por inocente. Entende, irmãos? É isso. E o Senhor, ele revelou essa vontade dele, do que ele ia fazer, primeiro ao seu profeta Jonas, dizendo para ele: vai lá falar. Vai lá falar que o negócio ficou feio para o lado deles. O negócio ficou pequeno. Está desfavorável. Vou pesar a mão. Vou chegar chegando. Vou abalar tudo. Vou passar o rodo geral. É o que o Senhor está falando, né, que o profeta deve pregar. Mas o que o profeta faz? O que o profeta faz? O profeta toma um destino também contrário. O profeta decide que ele não quer fazer aquilo que é a vontade do Senhor, não. Ele não quer fazer o que o Senhor está mandando, não. Entende? Ele não quer. E sabe o que ele faz? Ele foge. Ora, o Senhor já está mandando trazer uma mensagem para aqueles que já não estão no caminho. E aquele que está no caminho também está fugindo do caminho porque não quer levar a mensagem. Entende, irmãos? E isso tem acontecido com muitos. Com muitos quem? Com muitos que estão dentro da igreja. Com muitos crentes cristãos evangélicos. Com muitos com quem Deus tem falado diretamente. Porque Deus não está falando com aquele teu parente, com aquele teu marido, com aquela tua esposa, com aquele teu filho, né? Com aqueles teus amigos que não vão à igreja. Mas ele tem falado comigo, com você, profeta dele. Ele tem falado comigo, com você, Jonas. Ele tem falado conosco, que vamos à igreja, que ouvimos estas mensagens, que lemos a Bíblia, que oramos ao Senhor. Conosco ele tem falado. Mas ele tem falado o quê? Que você precisa ser profeta dele. E que você precisa ir lá e anunciar o que tem que ser anunciado. Mas muitas vezes a gente está achando que aquele povo não merece. Que aquelas pessoas não vão mudar. Que aqueles não têm jeito. Eu glorifico ao Senhor que as pessoas que me evangelizaram, mesmo na condição que eu me encontrava naquele tempo, elas não foram contrárias à palavra de Deus. Elas não disseram: não, o Luciano não tem jeito. Elas não disseram: não, aquele lá não quer nada com nada, não. Elas não pensaram na sua mente: não, aquele lá só quer cachaça e festa. Não, elas não pensaram. Elas preferiram obedecer. Por mais que elas pensassem em alguma coisa, elas não entraram em desacordo com o Senhor. Elas não fugiram da missão que o Senhor Deus deu a elas. Mas elas vieram exatamente na direção que o Senhor mandou. Elas entraram num acordo com o Senhor e elas vieram ao meu resgate. Mas nos dias de hoje, muitos de nós que um dia fomos tirados do Egito pelo Senhor, não podíamos nos libertar sozinhos, não havia quem fazê-lo, o Senhor nos libertou. Hoje nós não cremos que Ele pode libertar outras pessoas, porque muitas vezes julgamos que o pecado delas é muito maior do que o nosso, que a situação que elas encontram é muito pior do que a que nós estávamos. Era muito mais simples tirar a gente da onde a gente estava. E aí eu quero que você se lembre
da palavra do Senhor que nos ensina de uma outra maneira. E nós precisamos nos lembrar das palavras de Paulo, onde Paulo faz aquela reflexão: eu sou o mais miserável entre os homens. Todas as vezes que nós formos pregar a palavra do Senhor a alguém, nós não devemos julgar esse alguém, mas nós devemos nos lembrar e julgar a nós mesmos. E lembrar, entre todos os que não mereciam salvação, eu era o pior, e o Senhor trouxe a salvação para mim. Por que Ele não traria a salvação para tal? Eu tenho que julgar que eu era o mais miserável, que eu era o que menos merecia, mas o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou. Então não será um problema Ele resgatar essa pessoa que está adiante. O que eu não posso fazer é correr na direção contrária. O que eu não posso fazer é não estar de acordo com o Senhor. O que eu não posso fazer é querer que a minha vontade esteja sobre a vontade do Senhor. Não, eu preciso me lembrar de que Ele é Deus e não eu. Entende? Mas o profeta Jonas, não, ele não quis. Ele não quis. Ele preferiu o quê? Fugir. Ele não estava de acordo com o quê? Ele não estava de acordo com o caráter de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é bom. Porque Deus é misericordioso. Como eu estou dizendo, é por isso que é a palavra de Deus que é pregada e não a minha ou a sua. Porque a minha e a sua palavra é uma palavra cheia de julgamentos. É uma palavra cheia de opressão. É uma palavra cheia de cobrança. E a palavra do Senhor é uma palavra cheia de amor, que vem através da misericórdia. Entende? Que vem através de dar uma outra chance, dar outra oportunidade. É uma palavra que vem através de perdoar 70 vezes 7, né? Como diz a palavra. É assim. É uma palavra que vem dizendo que nada pode nos separar do amor do Senhor. Mas a nossa palavra é uma palavra rancorosa, é uma palavra vingativa, é uma palavra opressora, é uma palavra julgadora e, acima de tudo, uma palavra condenadora. Então não é a minha ou a sua palavra, é a palavra do Senhor através das nossas vidas. Entende? Jonas, a não querer pregar a palavra do Senhor àquelas pessoas, né, ele não estava concordando, não apenas com a pessoa de Deus, mas não estava concordando com o caráter de Deus. Porque ele fazia um julgamento de que Nínive, né, sendo violenta e sanguinária como era, o que merecia era realmente o juízo da condenação e da destruição que o Senhor disse que traria. Mas o Senhor está enviando o seu profeta para que pudessem ouvir o Evangelho e pudessem se arrepender. E Jonas sabia do poder da palavra do Senhor, sabia que se ele pregasse, certamente o poder dessa palavra faria com que as pessoas se arrependessem. E por isso ele decidiu: não vou pregar, porque se eu pregar vão se arrepender. Se arrepender, não vão ser condenados. Então se eu não pregar, eles vão ser condenados. Entende, irmãos? É isso que eu e você fazemos quando nós nos negamos a falar de Deus para pessoas que estão próximos a nós. Por quê? Porque julgamos que elas não merecem. Porque julgamos que o que elas fizeram, o que elas merecem mesmo é o inferno. É a condenação. E não cabe a nós sermos os juízes, os promotores, né, dessas pessoas, não. Somos os pregadores. Somos os arautos da palavra do Senhor. Nós somos aqueles que chegam com a palavra que pode defendê-los. Somos aqueles que chegam com a palavra que pode salvá-los dessa condenação. Entende? Assim como Jesus é o advogado fiel que vem para trazer a palavra de salvação para essas pessoas, nós somos os seus ministros. Entende? Nós somos da defesa. Mas não retém a palavra não, irmãos. Não retém não. Não entre em desacordo com o Senhor. O Senhor revelou primeiramente o que Ele há de fazer na vida de outras pessoas, dentro de algumas casas, de algumas famílias, não para que você assistisse de camarote a desgraça acontecendo lá, não. Mas que você, como o profeta do Senhor, fosse na direção dessas pessoas, e como um dia foi salvo, agora leve a salvação para essas pessoas. Leve a palavra para elas. Não vai ao contrário, não. Não lute contra o caráter do Senhor, não lute contra a bondade do Senhor. Apesar de você ser mau, de eu e você sermos maus, como a Bíblia revela, não deixe esse mal, né, se manifestar. Pelo contrário, deixe a luz de Cristo, né, cobrir essas trevas que está dentro de você e cobrir as trevas alheias também. Demonstre, não a maldade, mas demonstre o amor. Por quê? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E aquele que estava condenado à morte
agora é trazido para a vida. Entende? Deixa o Senhor resgatar aquele que estava condenado pelo império das trevas e ser transportado para o Filho, né, para o reino do Filho do seu amor, que é o amor de Jesus. Entende, irmãos? É assim que o Senhor diz, é assim que o Senhor quer fazer. Não importa se você não concorda, o que importa é você permitir que através da sua vida seja feito aquilo que é a vontade do Senhor. Olha, Senhor, eu não concordo que Nínive deva ser salva. Para mim, o que eu acho mesmo é que eles devem ser condenados. É o que Jonas deveria ter feito. Eles devem ser condenados. É um bando de abutre, de carcará sanguinolento, que eles merecem mesmo é a morte. Mas, o que eu penso, já foi colocado diante do Senhor. E todavia, seja feito aquilo que é a tua vontade. Era o que Jonas deveria ter feito. E é o que nós devemos fazer. Nem sempre, né? Eu acho que o que deveria ser feito sobre a vida das pessoas é da maneira de Deus. Se fosse da minha maneira, talvez fosse mais rápido. Por quê? Porque a gente condena mais rápido. Mas sempre precisa ser transmitido através da minha vida, não a minha vontade e pensamentos, mas a vontade, né, e o pensamento revelado do Senhor. É isso, irmãos. Não tem como nós andarmos com o Senhor e querer que seja feita a nossa vontade. Precisa ser feita a vontade dele. Se está sendo feita a minha ou a sua vontade, nós já nos separamos do Senhor. Muitas vezes nós estamos pregando que pessoas estão andando no caminho errado. Nós estamos pregando que pessoas deixaram a caminhada, se desviou, né? Apostatou da fé, se esfriou da comunhão, né? A gente prega essas coisas, a gente sai essas coisas da nossa boca. Mas muitas vezes não é falando e se lamentando, ou ainda tendo uma atitude de ir resgatar. É só uma falácia, né? É somente a denúncia condenatória dessas pessoas. Ah, fulano se desviou, está no inferno. Ah, fulano se desviou, está condenado. Ah, fulano se condenou, fulano se desviou, não queria nada com nada, né? É sempre assim. Se nós analisarmos essas nossas palavras, são palavras de julgamento e condenação. Entende? E não é isso que o Senhor quer de nós. Se nós estamos falando dessa maneira, nós deveríamos voltar nas nossas palavras, meditar nas nossas palavras, porque nós iríamos descobrir que ao condenar o desvio daquele irmão, né, a queda na fé daquele irmão, o nosso discurso já está denunciando a nossa queda na fé. Já está mostrando o nosso desvio na caminhada. E que, tanto quanto aquele irmão que está fora do caminho, estamos nós também. Estamos nós também. Andarão dois juntos, se não concordarem, e o Senhor não concorda com os teus julgamentos. E o que você está querendo deixar registrado é a tua vontade. Está em desacordo com o Senhor. Pensa, o Senhor já tem revelado a você qual é a vontade dele. Não para você sentar de camarote e ver a destruição da tua família, da tua casa, dos teus amigos, mas para você se levantar. E como Jonas deveria fazer, e terminou por fazer, ir lá e falar: irmão, você está errado no que você está fazendo, mas eu estou aqui para te ajudar. Você se desviou, mas eu estou aqui mais uma vez para iluminar essas trevas que começaram a dominar a tua vida e te mostrar o caminho novamente. Para estender, não o teu dedo acusador, mas estender a tua mão, para levantar esse irmão que está caído. Entende? E esse momento que nós estamos passando, esse momento que nós estamos atravessando, é um momento onde as pessoas mais estão precisando dessa tua mão para poder se levantar. Já estão sendo esmagados por inimigos e por pessoas que estão dizendo: cadê teu Deus? Cadê tua fé? Cadê tua igreja? Minha igreja física está lá com as portas fechadas. Mas a igreja do Senhor, o corpo de Jesus, que é um organismo vivo, do qual eu sou um membro, e você também é. Esta igreja, ela está em pleno funcionamento. Ela está em movimento, sendo impulsionada, fortalecida pelo Senhor. Os poderes fecham a porta daquela, mas as portas do inferno não prevalecem
sobre esta igreja de Jesus, ao qual eu e você fazemos parte, da qual eu e você não nos levantamos para apontar, mas nos levantamos para levantar a outros que estão caídos e oprimidos. Amém? Por quê? Porque não estamos em desacordo com aquele que nos chamou. Estamos acordados com ele, estamos de acordo com ele, fechamos com o Senhor e estamos na mesma direção que ele. Que direção Jesus está? No resgate daquele que está oprimido e abatido. Eis, como diz Isaías 61, eis que o Espírito do Senhor está sobre nós, está em nós e nos ungiu para apregoarmos a abertura de prisão aos presos, a abertura de prisão àqueles que se encontravam cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Não fuja da presença do Senhor. Não entre em conflito com a palavra do Senhor, mas seja um filho temente e obediente. E juntos vamos ao resgate daqueles que ainda se encontram presos. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você é profeta. Você é profeta. Deixa Deus falar com você. Deixa o Senhor revelar a você. E depois saia na missão que Ele te deu. Para a cumprir. Não para se opor, mas para cumprir. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra tenha entrado no teu coração. E você tenha compreendido que tem pessoas que dependem de você. Que têm orado a Deus. E que o Senhor está dizendo para você. Você é a resposta destas orações que eu tenho ouvido. Você é a resposta da oração desse oprimido e desse aflito. Se levanta e vai ao encontro dessas pessoas. Amém? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, hoje e para todo sempre. Obrigado pela tua palavra que veio ao nosso encontro para confirmar a caminhada que nós estamos, ou para chamar a atenção de alguns que haviam deixado a caminhada, por ter se colocado em conflito, em oposição à palavra do Senhor, por não estar concordando com o resgate e com a obra de salvação do Senhor Jesus, condenando alguns e dizendo que esses eram merecedores de tudo o mal que pudesse vir sobre as suas vidas. Mas o Senhor é bom, e o caráter do Senhor deve se expressar sobre as nossas vidas. E assim como é bom aquele que nos salvou também, sejamos nós bons, cumprindo a palavra daquele que também nos enviou. Todo poder e autoridade nos foi dado, não para apontar e condenar, colocar no banco dos réus e enviar pessoas ao inferno. Mas não, como enviados e ministros da igreja do Senhor, nós nos levantamos como missionários, como profetas, já revelados, para estendermos as nossas mãos e dizer: ei, meu irmão, ei, minha irmã, ei, você, meu familiar, ou até mesmo você, meu desconhecido, eu estou aqui para te ajudar. Minha mão vai estar estendida, assim como a mão do Senhor não está encolhida, mas assim a minha e a sua mão está estendida para levantar o fraco, o aflito e o abatido. Essa é a obra. Isso é o que Jesus faria. Isso é o que nós devemos fazer. Obrigado, Senhor, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Sejamos servos humildes e justos, segundo a tua reta justiça. Obrigado. Tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Que você permaneça nessa palavra, em nome e para a glória de Jesus. O culto está encerrado. Permaneçam todos abençoados. Amém e graças a Deus.